Como nós vivemos na maravilhosa era da internet, eu tenho certeza que alguém vai pegar esse filme e Dunkirk, juntar, fazer uma super montagem, intercalando, colocando em ordem cronológica, e quando isso acontecer, alguém, por favor, me manda o link. Darkest Hour, ou Destino de uma Nação, é dirigido pelo Joe Wright, que fez Orgulho e Preconceito, Ana Karenina e Pan, que a gente finge que não aconteceu. E agora ele nos conta uma janela da vida do Winston Churchill, logo no começo da Segunda Guerra Mundial, quando ele foi apontado para primeiro-ministro e ficou nas mãos dele decidir se ele continuava lutando com chances ridiculamente pequenas contra os nazistas ou então se ele se rendia a um acordo de paz. E esse filme ter saído no mesmo ano que Dunkirk foi algo excelente, porque você tem uma noção muito maior dos eventos. Com um, você tem a parte da ação, da tensão e da guerra, e em Darkest Hour você tem a parte mais política, mais histórica, com mais personagens, que foi o que faltou no filme do Nolan. Então os dois se completam muito bem. E eu considero uma habilidade muito grande quando um diretor consegue contar uma história que todo mundo já sabe o final, mas consegue manter ela engajante. Então, por mais que você saiba o desfecho, você ainda fica se perguntando com aquela duvidazinha se aquela é a decisão certa ou se ele tá fazendo merda. Porque na época, até pelo histórico do Churchill, você não sabia se ele estava sendo brilhante ou se ele estava simplesmente dando um tiro no escuro e cruzando o dedo para dar tudo certo. Tem uma fala que eu acho que define muito o momento e o personagem, que dizem sobre ele: até um relógio quebrado, 2 vezes por dia, consegue marcar a hora certa. Então você fica na dúvida porque não é exatamente a questão de ele ser o mais preparado, ou o mais habilidoso, ou ter mais conhecimento. Aqui é aquela questão de ele ser a pessoa certa para aquele momento. Em compensação, para tentar dar mais drama, que eu acho que é um dos aspectos mais fracos, e enaltecer também um pouquinho mais o personagem, o filme tenta colocar as coisas um pouco mais preto no branco, como por exemplo quem estava indo contra o Churchill fica meio que como vilão. E não é bem assim, né, gente? Eles estavam num momento de guerra, ninguém sabia o que era o certo e todo mundo queria salvar vidas. Então quem estava cogitando um acordo de paz não era necessariamente um problema. Eu achei que eles quiseram fazer isso pra aumentar os obstáculos que ele teve que vencer, superar complôs, traições e etc. Também tem a questão de que esse filme sobre figuras históricas tendem a pender para um lado, então ficou parecendo que eles tentaram polir demais a história para te dar alguma coisa que talvez seja mais simpatizante. E bem, eu não conhecia o Churchill, então ficou parecendo para mim que eles quiseram pintar um retrato perfeitinho demais. E algumas horas isso não funciona. Você não compra totalmente aquilo, como uma cena que acontece no metrô, que tá meio ame ou odeie, que quando você olha o diálogo, não tem como a sua mente não ir pro será? Será que foi mesmo assim? É um filme que se destaca bastante nos aspectos técnicos, como, por exemplo, esse diretor é conhecido por ostentar bastante um trabalho de câmera, e às vezes isso pode ficar meio vazio, mas não é o caso aqui. Ele funciona muito bem com a história, mas esse estilo não se sobrepõe ao conteúdo, ele tem os dois. E também te passa aquela sensação de época, com a cinematografia, o design de produção e as atuações. Cara, que atuações! Especialmente do Gary Oldman, que tá irreconhecível aqui e muito provavelmente vai receber uma indicação para Oscar de melhor ator. E eu acho que o filme também deve concorrer à maquiagem porque tá impecável. E ele te entrega um personagem muito completo. Ele te passa como ele usava o humor meio que como um mecanismo de defesa em situações mais tensas, ou então quando as chances pareciam perdidas, em pequenos olhares você via a dúvida nele, mas ele ainda mantendo a postura. É um trabalho realmente primoroso. É um filme que faz tudo certinho tecnicamente, mas não necessariamente te envolve com a narrativa. O drama não te move, não te emociona, ou pelo menos foi assim que eu me senti. Talvez pessoas que gostem mais de história tenham um vínculo diferente com o filme, por isso ele leva um 7,5. Qual é o filme de figuras históricas favoritos de vocês? Deixa nos comentários abaixo. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!